Então, aqui nessa aula, nós vamos falar sobre os propósitos, né? Então, vem dizendo assim: todavia, para que os propósitos particulares de Deus venham ser realizados em nossas vidas, temos que cumprir a nossa parte. E aí entram dois fatores decisivos: vontade e livre-arbítrio. O que seria vontade? Vontade é a capacidade através da qual nós tomamos posição frente ao que nos aparece. Diante de um fato, podemos desejá-lo ou rejeitá-lo. Ante um pensamento, podemos afirmá-lo, negá-lo ou suspender o juízo. A decisão da vontade é o exercício do livre-arbítrio, que pode nos levar ou não ao propósito de Deus. Veja bem, quando nós fomos criados, né? Quando nós fomos concebidos, Deus ele já tinha derramado em nós os dons. Nós já nascemos com os dons do Senhor. Para quê? Para cumprir um propósito. Então, nós temos, a partir desse propósito, o livre-arbítrio. Qual seria esse livre-arbítrio? Seguir ou não. Fazer ou não a vontade de Deus. Né? Porque, na verdade, Deus ele nos dá orientações dentro da sua palavra justamente para que haja em nós um crescimento, um amadurecimento, para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida. Então, quando nós, através do nosso livre-arbítrio, através das nossas escolhas, nós rejeitamos, nós não aceitamos, nós estamos impedindo com que essas bênçãos elas venham sobre a nossa vida, ou retardando, porque nós precisamos estar debaixo da bênção. Então, nós vamos perceber que tudo parte de nós, né? Nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, mas nós temos também esses dois princípios, que no caso é a vontade. O que seria a vontade? A vontade é tudo aquilo que passa no seu pensamento. Passou algo no seu pensamento, aquilo dali vai te dar o quê? Dois princípios. Ou você faz ou você não faz. Ou você prossegue ou você recua. Ou você aceita ou você rejeita. Então sempre vai existir duas opções, né, diante desta vontade. Então, primeiro vem o pensamento, que o pensamento vai gerar a palavra e a partir da palavra vai vir a ação. Então, a ação ela vem o quê? Com a sua escolha. Aquilo que você decide fazer, aquilo que você resolve fazer. Então, aí você está tomando uma decisão. A decisão é o quê? É o exercício do seu livre-arbítrio. Você está fazendo uma escolha daquilo que você quer, daquilo que você decide para a sua vida. Não é Deus quem faz para você. Deus ele só pode se mover a partir do momento que você age. E você só age a partir do momento que você tem uma escolha. Então você decide algo. Então você se move em função daquilo. E aí vem a pergunta. E a pergunta surge por quê? Porque as pessoas ficam naquela dúvida, né? O que fazer? Então a pergunta é: como fazer para não errar? Então, qual seria essa resposta? Essa resposta seria a segunda palavra, né? Porque nós falamos no início que seriam duas palavras. Uma palavra é a vontade, que provém do seu livre-arbítrio. E a outra palavra é o conhecimento. O que seria o conhecimento? Seria justamente o conhecimento da palavra de Deus, que é onde vai te dar a base, a estrutura, né? Onde vai te dar o direcionamento daquilo que é certo, que é errado, daquilo que pode, daquilo que não pode. E aí vai vir o quê? A obediência ou a desobediência. Então, por aí você percebe que são sempre duas opções, são sempre uma delas você vai ter que fazer uma escolha, né? Então,
o que você precisa? Você precisa ter conhecimento da palavra. A palavra nada mais é do que como uma bússola, né? A bússola, ela te orienta a chegar num determinado lugar. Então, a palavra é o quê? Ela te orienta através dela, né? Te mostrando o que é certo, o que é errado, o que você pode, o que você deve, o que você não deve, o que você não pode. Mas o resultado final, quem escolhe é você. Porque você que vai seguir. Ou você segue a bússola, né? Para chegar nesse caminho mais rápido. Ou você segue o atalho. Qual é o atalho? O atalho é aquilo que você acha que vai te favorecer, que vai encurtar o caminho, mas que na verdade vai permitir que você se atrase. Por quê? Porque você vai pular etapas que te trariam conhecimento, crescimento e amadurecimento. Então, para você receber aquilo que Deus tem para te dar, você tem que ter amadurecimento. Porque Deus, ele só vai te dar quando você estiver preparado. Ele só vai te dar quando você estiver em condições de usufruir aquilo. Deus, ele não vai te dar nada que você vá se perder ou que você vai se autodestruir. Então, você precisa da palavra, você precisa do conhecimento da palavra, para que você saiba que o que você está fazendo está ou não de acordo com aquilo que Deus te orienta. Porque assim você vai ter uma percepção, né, de que você está ou não no caminho certo. Então nós vamos ver aqui, na palavra de Deus, no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que a falta do conhecimento é o que destrói o homem. A luz do fim do túnel aparece. Precisamos de conhecimento, e este somente na lei do Senhor temos que buscar conhecimento. Em Salmos 1:3 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando Oséias fala isso, ele já está se reportando à necessidade do homem ter esse conhecimento. Por quê? Porque vai chegar momentos, né, de conflito, momentos de que a pessoa vai se ver numa situação em que ela precisa enxergar uma luz no fim do túnel. E ela só vai ter como sair dessa situação se ela tiver conhecimento. Porque quando a pessoa ela não tem conhecimento, queridos, ela se deixa influenciar por tudo aquilo que lhe falam, por tudo aquilo que os outros querem que ela faça, por tudo aquilo que os outros determinam sobre a vida dela. E quando ela tem conhecimento, ela mesma decide, ela mesma sabe aquilo que é melhor para ela. Então, uma coisa é você ser direcionado pela tua vontade, a outra coisa é você ser direcionado pela vontade dos outros. Então, de qualquer forma, você vai obedecer, vai respeitar ou vai ser conduzido por alguém. Mas quando você tem conhecimento, você está mais alicerçado. Você tem uma base, você tem uma estrutura, né? Porque o teu conhecimento, ele vai te dar força, ele vai te dar respaldo, né? Então, quando o salmista ele fala a respeito do homem não andar no conselho dos ímpios, é justamente isso, é você não se deixar influenciar por aquilo que as outras pessoas determinam sobre a sua vida. É você ter a clareza, a luz de Cristo sobre você, de tal forma que você saiba, né, na sua trajetória de vida, o caminho que você vai seguir, a decisão que você vai tomar. Porque o Espírito, ele sempre nos sinaliza, ele nos direciona justamente para que a gente não caia, não tropece, né? E o salmista, ele nos orienta justamente para que a gente não vá cair nessa tentação, na tentação de receber orientação, né, de quem não tem
não tem luz, não tem conhecimento, né? E aí a pessoa ela acaba seguindo um caminho de quê? De pecador. Qual é o caminho do pecador? É ficar na prática do pecado, é fazer coisas que não agradam a Deus, é estar se autodestruindo, né? O que é sentar à roda dos escarnecedores? É você estar no meio de pessoas que fala de todo mundo, que fofoca, que ridiculariza, que escandaliza, que faz algazarra, né? Então são situações constrangedoras que não faz mais parte, né, da nossa vida antiga. Ou seja, nós não fazemos mais parte dessa vida antiga. Então o nosso comportamento precisa mudar. O nosso comportamento precisa ser alterado para que nós sejamos testemunhos de uma nova criatura, né? E para que nós sejamos essa nova testemunha, nós precisamos ter o quê? Novos hábitos, ter um comportamento diferenciado. Então aqui ele fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? É você estar na prática da palavra de Deus. É você seguir os mandamentos. Os mandamentos, querido, nada mais é do que você obedecer às orientações que Deus te dá. Você é conduzido por uma palavra de luz, uma palavra que te fortalece, que te levanta, que te enriquece, né? Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele tem tudo de bom para nós. Que toda vontade de Deus é o quê? É boa, perfeita e agradável. Então, quando nós obedecemos a palavra, a tendência é o quê? É tudo ser favorável em nossa vida. Entendeu? Então, o objetivo é o quê? É nós seguirmos em frente, perseverando, avançando, crescendo, amadurecendo e frutificando. Então, quando nós buscamos atalho, nós estamos retardando tudo isso. Porque, na verdade, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque nós pulamos etapas e deixamos, né, justamente de crescer, de avançar, de prosseguir, de amadurecer. Então, todas essas etapas foram puladas e nós não conseguimos chegar aonde Deus quer. Então, o propósito de Deus não foi atingido. Mas quando nós prosseguimos, avançamos no caminho certo, buscando a palavra, praticando a palavra, obedecendo, nos sujeitando, né, às autoridades, tendo domínio pela nossa vida, nos responsabilizando pelos nossos atos, nós vamos entender que as bênçãos elas vão chegar na nossa vida. Entendeu? Então, são coisas que passam desapercebidas e está em nós. Nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Ah, mas isso traz consequência? Claro que traz, porque nós estamos deixando de obedecer. Então, a desobediência, ela traz o quê? Ela traz condenação. Mas não que Deus ele derrame a condenação sobre a nossa vida, mas os nossos próprios atos, as nossas escolhas, né? Aquilo que nós estamos fazendo que está longe da vontade de Deus. Entendeu? Então, vem comigo, vamos para mais uma aula.